Boa noite a todos. Nós vamos dar início ao nosso preceptorship em leucemia linfoblástica aguda. Esse é o nosso terceiro encontro, né, sobre o tema do grupo aqui de Salvador, e sempre com o empenho pessoal do Dr. Marco Aurélio Salvino, realizando e elaborando esse evento. Quero agradecer também para que a gente pudesse fazer esse evento, a Amgen, pelo apoio integral. Sem dúvida, nas últimas décadas, a leucemia linfoblástica aguda ela teve grandes avanços. Avanços na compreensão dos seus mecanismos, na compreensão das bases genéticas da leucemia linfoblástica aguda, e isso com impacto, sem dúvida, favorável à evolução e à sobrevida desses pacientes, comparado a 20, 30 anos atrás, em que a mortalidade era bastante elevada. Essa compreensão da leucemogênese e dessas bases genéticas realmente teve um impacto muito positivo, e isso melhorou o diagnóstico, possibilitou a elaboração de fármacos com terapia-alvo, melhor monitoramento dessas terapias, e isso, sem dúvida, trouxe todo esse impacto que nós conhecemos e comparados a anos atrás. Entretanto, apesar desses avanços incríveis comparados aos anos anteriores, ainda temos grandes desafios. É uma doença ainda com alta mortalidade. E eventos como esse vai possibilitar a gente discutir, conhecer e certamente ajudar a sobrepor todas essas dificuldades. Então, eu quero dizer que tenho certeza que teremos um grande evento com possibilidade de discussão, e quero passar as palavras agora ao Marco Aurélio, que vai falar da agenda e da apresentação hoje, especialmente da aula magna desta noite. Muito obrigada. Marco. Obrigado, Glória, pela abertura, pelo apoio integral aqui a todo o nosso time de hematologia aqui da nossa regional, da Regional Bahia, e não só no dia a dia, mas realmente também na promoção de eventos científicos, de estimulando o conhecimento. Acho que você conseguiu resumir bem o nosso empenho da leucemia, que através disso, a mortalidade ainda está alta. Então, a gente vê o avanço, mas a gente tem um degrau que vai ter que ser transposto, e acho que é com conhecimento, com essa tecnologia e discussão. A gente vai tentar trazer um pouco dessa discussão nesse evento de hoje à noite, é a parte mais rápida, só as aulas magnas, principalmente a abertura de professor Rego, trazendo um pouco do conhecimento, e amanhã, sim, uma discussão mais dinâmica. Nós vamos fazer o nosso mergulho no serviço, que é a ideia do Preceptor. Esse é o terceiro All Together, tivemos que pular um ano, que seria o quarto, né? Com apoio da Amgen, agradecendo que é um apoio integral e científico, né? A gente é que organiza, né? Um apoio onde a gente acaba organizando as ideias, as palestras, né? Com toda essa liberdade de autonomia. E eu vou só colocar aqui para já apresentar um pouquinho da nossa agenda. Então, e tem permitido, já seria o quarto, não foi o quarto pela pandemia, então é o terceiro All Together, focando em leucemia, transplante, e cada vez mais a gente daqui a pouco vai estar falando de CAR-T-cell e outras terapias. Um aviso importante, então agradeço a todos que participaram aí de alguma maneira ativa ou indireta, né, na construção do programa, nas aulas, das moderações, né, uma série de palestrantes, a equipe toda de hematologia do Hospital São Rafael, do grupo de oncologia de hematologia da nossa regional aqui da Bahia, do IDOR, que apoia, né, todos esses eventos para a gente, ao Danilo, a Juliana e a Ange, como eu já comentei. Amanhã eu agradeço de novo, porque tem muita gente aí envolvida, e temos alguns convidados, né, de fora, internacionais, e que estão contribuindo para mais, para brilhantar ainda mais. Temos os questions and answers, né, para as perguntas, então vocês podem fazer as perguntas e comentários no próprio chat, e depois, aproximadamente em 2 semanas, eu mando amanhã, ou peço até para a equipe encaminhar para todos os convidados, o link do YouTube, porque não adianta também eu escrever aqui, mas é o link de YouTube onde está o IDOR, as aulas, o evento, vai ter uma edição de ajustes, mas as aulas vão estar disponíveis, então quem assistiu uma parte hoje pode ver depois no site,
e vice-versa. Hoje nós vamos ter assim, eu vou falar na sequência, eu já vou emendar com uma aula que eu gosto de dar, provocativa, de um pouco de mistérios do futuro da hematologia, algumas coisas que eu acho que vão acontecer, outras eu não sei se vão acontecer, mas é uma aula provocativa e depois eu já chamo o nosso coordenador da nossa nacional, né, o nosso professor Eduardo Rego, que tem realmente empenhado muito aí para puxar o máximo de nós em cada cidade, em cada região, do ponto de vista clínico e científico para a nossa hematologia. Depois eu volto com a doutora Glória para a gente discutir os temas e debater o final. Encerramos hoje às 20h30, tentaremos ser bem pontuais. A ideia do programa é ser enxuto, ser objetivo, ficar depois as sessões nos vídeos aí para a gente continuar e gerar ideias para os próximos. Amanhã a gente abre 8h45 a sala, fazemos as aberturas e 9h começamos. 9h, doutor Edivan, que está no Oeste, mas conseguiu gravar, a parte dele é um pouco da importância da pesquisa clínica no cenário brasileiro, que hoje Edivan, né, um dos nossos colegas muito envolvidos com pesquisa, de representação na nossa região, nacional e internacional. Depois a gente vai trazer um pouco de LLA pediátrico, doutora Natália, doutora Lúcia Ali, doutora Viviane, doutora Dolores, doutora Viviane Sonalho, de São Paulo, convidada de fora, doutora Dolores Dória, aqui de Salvador. Depois uma aula de doutor Robin Fuá com o doutor Hugo e doutor Tiago fazendo aí o debate, falando um pouco do paradigma da LLA Filadélfia positiva, que essa eu acho que está sendo a grande revolução mais rápida, tem sido a LLA Filadélfia. Doutora Maura trazendo para a discussão com a doutora Suelen, doutora Neila, a DRM como marcador aí decisório, aí importantíssimo. Às 10h, então, no meio da manhã, nós vamos fazer o que a gente queria fazer presencial, né, Glória? Era levar todo mundo para conhecer, e não só o São Rafael, né? Hoje a gente tem uma rede aí que a gente vai comentar um pouquinho na nossa imersão, que hoje a gente tenta criar uma rede integrada, né, de hematologia. Nós vamos fazer uma visita virtual, uma jornada, um tour aí por todas as nossas instalações, com foco também no nosso projeto de leucemia aguda, transplante, terapia celular. Depois das 10h, Dr. Tiago Tales, né, que é um dos nossos diaristas da nossa unidade, que é o principal, que faz o link, né, da leucemia com transplante, o dia a dia da rotina dos pacientes de alta complexidade, e que está presente também contribuindo na organização do evento. Também agradeço ele depois pessoalmente, estamos tudo virtualmente agora, mas por todo o apoio, né, à organização do evento. E ele vai tentar trazer em poucas, um pocket, um guia, um guide pocket, né, de indicação de LLA no cenário 2021-22, uma coisa bem prática, e aí abrir para discussão. E depois, com a doutora Luciene, nós vamos discutir um pouco esse tema que eu, pessoalmente, defendo ainda hoje. Eu espero que mude no futuro, mas eu acho que ainda nosso acerto está na primeira linha de tratamento, tem que ser a melhor, nosso investimento de acertar, seja com transplante ou não, mas o acerto está aí, porque a recaída e a refrataridade, por mais que venham os CAR-T-cell e o que quer que seja, o milagre ainda não tem. Então, o acerto grande está na primeira linha. E depois a gente encerra aí com a doutora Glória e tentando, meio-dia, pontualmente, fechar o nosso bate-papo. Então, vai ser bem intenso, são sessões curtas, provocativas, e eu já vou dar sequência. Posso seguir, Glória? Já. Pode seguir, Marco. Então, depois você vê o que você acha que é muito futurista aí, né, Glória? Ou que não vai acontecer. Então, eu vou falar super rápido. A ideia não... porque como a gente jogou pouco tempo, são 15 minutos para eu jogar ideias sobre o futuro. Esse evento não tem nenhum conflito de interesse para o evento, mas como eu vou falar de terapia celular, etc., eu botei, né, os conflitos de interesse, principalmente porque nós temos projetos em CAR-T-cell, estudo clínico, e é uma coisa que eu acho aí que o próprio terapia celular é algo que vai ficar mais próximo do nosso dia a dia daqui uns 15 anos aí. Eu acho que eu botei essa charge aí de 2035. Então,
chega uma mãe na emergência e pergunta para o médico quais são os próximos passos para o filho com uma leucemia. E aí o médico fala, calma, né, tudo vai dar certo, aponta para a geladeirinha lá com halo NK, já temos aqui algumas células e daqui a pouco ela volta para a escola. Então, será que isso daí vai ser o 2035? Então, a gente acaba com a químio, com o transplante, né? Eu, como transplantador, né? Duro falar isso, acaba com o transplante e a gente vai estar falando em terapia celular. Não vai dar para votar, mas a gente pode pensar aí, se você... Eu vou jogar para a Glória minhas perguntas, depois você vai falar, agora, o que você pensa disso depois. Tá bom. Se você acha que isso nunca acontecerá, ou algo que pode acontecer em 2050, 45, 40, 35 ou 30, ou nunca, né? Na sua linha do tempo. E aí, para trazer essa pergunta no final de novo, eu vou trazer dados. Dados, a maioria do que eu vou falar são dados, não é opinião, e algumas coisinhas é opinião. Mas uma coisa que acontece, isso é fato, é que a nossa espécie humana, né, nossa sociedade, ela cresceu exponencialmente, agora ela vai entrar na desaceleração, mas a gente viveu um crescimento exponencial muito rápido e de população e agora de sobrevida, então de expectativa de vida. A gente sai de expectativa de 30 anos no ano 2000 para 80 anos ou mais agora. Então, isso não foi lento, foi muito rápido, considerando a último século. Então, olha esse dado de Wales, né, de País de Gales, de 1840, a expectativa de vida de 40 anos, 39 anos de homem, 41 para mulher, para 82 anos agora em 2010. Imagina, de 39 para 82, a nossa espécie vivia 39 anos e passa a viver 80. A mesma pessoa, o mesmo indivíduo, não mudou nada no nosso genoma, eu acho, né? Mas mudou o ambiente, o acesso, a saúde, etc. E no Brasil, mesma coisa, só que mais precoce, porque nós estamos falando de 1940, de 45 anos, indo para 75, 80. Também muito grande a mudança, né? A gente infelizmente tem países no mundo que tem esses números, né? Que é uma discussão da igualdade, né? Que a gente não está tendo a igualdade ainda, mas isso é dramático. O gasto com a saúde aumenta, né? Também vai crescendo numa curva muito intensa. E o que eu quero trazer, resumidamente, para a nossa reflexão, é que nós estamos na era do exponencial, da curva da progressão geométrica. Alguns chamam chegamos no cotovelo da curva. O que é o cotovelo da curva? O cotovelo da curva exponencial é porque no crescimento logaritmo ou crescimento exponencial, quando você vai de 0,01 para 0,02, não muda nada. Mas, de repente, ele entra num momento que vai de 1 para 2, para 4, para 8, e vira e muda a curva, que é a parábola, faz isso. E a gente não está treinado para esse exercício no nosso cérebro. Esse é um grande exercício que a gente teria que treinar até os nossos alunos e nossos futuros, né, sucessores, que é enxergar de forma exponencial, porque nosso cérebro enxerga muito bem crescimento aritmético. A gente sabe o que vem depois do 3, depois do 4, depois do 5, mas nosso cérebro tem que fazer a conta para depois do 8 ao 16, ao 32, 64, 120, começa a perder a conta porque nós não temos esse raciocínio de forma natural. Então, nós vamos ter que passar a ser treinado a pensar de forma exponencial. E o futuro, que é esse momento pós o cotovelo, que é o que a gente está entrando, porque a gente entrou no cotovelo tecnológico. E não sou eu que digo isso. O próprio Moore, que é quem tem a lei de Moore, é quem descreveu na década de 60, ele descreveu que os transistores, né, que é aquele chipzinho lá dos computadores, ele duplicava a cada 2 anos. Então, em 1950, no mesmo espaço, tinha um transistor. No mesmo espaço, no mesmo chip, no mesmo centímetro, tinha 16. Em 1970, 4.500. 275 mil, 3 milhões, 500 milhões. Então, ele faz um crescimento exponencial e a gente começa ele cria essa teoria que a gente não é uma velocidade muito grande, que
que a gente acaba fazendo nessa mudança que o olho não consegue imaginar. Você consegue imaginar aqui, ó, de 1 para 16, mas depois de 1 para 16 vai virar 4.200 milhão, tantos milhões. É um negócio que o nosso cérebro não está acostumado, que é esse crescimento exponencial. Muitos duvidaram que o genoma conseguiria ser lido no prazo estipulado, porque se estava se avançando um pouquinho por ano. Só que ele estava avançando muito pouquinho por ano, só que de forma geométrica. Então, na metade do tempo, mais ou menos 1% do genoma tinha sido identificado. E todos falam, pô, em metade do tempo estipulado, a gente só viu 1%, não vai dar para fazer o outro 1% no resto do tempo do estipulado. E o genoma acabou sendo decifrado do genoma humano antes do prazo, porque ele estava em progressão geométrica. E o custo do genoma, para o primeiro genoma, custou milhões de dólares, milhões de dólares. E hoje a gente tem o custo cada vez mais exponencialmente mais barato. Então, também existe um pessimismo do encarecimento da tecnologia, mas existe um otimismo que isso está se barateando. Nós vamos fazer sequenciamento genético à beira de leito em pouco tempo por $100. Isso, ninguém imaginou que isso ia acontecer, e isso não sou eu que estou falando, são o preço que está chegando o sequenciamento. Então, nós vamos ser capazes de ser exponenciais, mais rápidos, menores, melhores e mais baratos. Mas tem um período da transição. Ninguém imaginou que empresas aí como Uber, Netflix, iria ser donas do mercado de uma coisa que nós, há 20 anos atrás, não enxergávamos. Ninguém sabia que Netflix ia dominar o mercado. É uma mudança, né, que alguns não enxergam. Mas alguém enxergou lá atrás, alguém que tinha essa visão exponencial. A maior parte dos empregos atuais não existiam há alguns anos atrás, diversos. Uber driver é um exemplo, né? Um dos maiores empregos, eu diria, de piloto de Uber, cientista de dados, especialista das nuvens. A maior parte, boa parte das profissões ainda não existem. Então, é difícil. Como é que eu vou me preparar para algo que não existe? Então, um curso de medicina, 6 anos, está ficando um período infinito, porque com 6 anos, o que dito no primeiro ano já está muito velho na formatura. Pela primeira vez, a gente vai estar com 4 gerações, do Baby Boom para os Millennials e Zeta, a gente vai ter que ser as gerações juntas, porque mudava muito lentamente cada geração, e hoje é muito rápida a mudança do que é chamado de geração. A expectativa de hoje ao nascimento, de quem nascer hoje, é de que viva há mais de 100 anos, terá 40 empregos, 10 carreiras. Então, a gente não começa, nossa, já dá até cansaço já de trabalhar tanto, né? Então, é um negócio que, essa própria aposentadoria, que hoje, imagina, com 60 anos tem gente se aposentando, isso não vai existir com 50, né? E aí tem uma coisa, uma mensagem que eu acho que é legal para a gente refletir, principalmente os líderes, gestores e pessoas que estão à frente da crítica, que é nessa velocidade de mudança exponencial. Eu gosto de fazer uma comparação a você ter um buraco, você está na rua e tem um buraco na frente, você está com uma bicicleta. E quando ele chega, você pula e salta o buraco. Agora, imagine esse mesmo buraco você num carro de Fórmula 1 na era do exponencial a 300 km por hora. Então, não tem como brecar. Não tem mais como brecar. Então, a velocidade das coisas vai te atropelar. A única saída, e que não é fácil, eu só vou falar, é que você consiga enxergar o buraco antes. Você só consegue frear se você frear lá de trás. Então, a gente tem que enxergar esse futuro, esse pensamento exponencial para conseguir brecar antes de um buraco desse, senão ele passa por cima. E estar preparado para isso, eu não sei se eu estou, nem sei se nós estamos, mas de alguma maneira a gente vai ter que estar e preparar nossos times, nossos futuros sucessores. A medicina já está substituindo tanta coisa por telemedicina, virtual, digital, imagens substituindo o invasivo, endoscopia, colonoscopia não vão ser mais invasivas, vão ser virtuais, com o mesmo grau de imagem, transmissão de dados, né? Você vai laudar de qualquer lugar do mundo, a inteligência artificial vai vir para oncohemato com tudo,
Então, será que a gente vai perder espaço para a inteligência artificial? Ou a gente vai poder usar isso a nosso favor? Ou a gente vai ser substituído? Ou, na verdade, nós é que temos que desenvolver essa inteligência artificial, como o Watson, né, que é um grande computador da IBM. Cirurgias pequenas, cirurgias grandes virando robótica, cirurgias macro virando micro, interface cérebro-computador, isso já é uma realidade, muitas coisas, a visão vai ser, você vai poder enxergar através da interface, ouvir através da interface, microscopia digital e por aí vai. E a própria oncohemato, né, que hoje a oncohemato ela cresce, o oncologia, hoje o câncer passou as mortes por cardiovascular, eventos cardiovasculares, e a gente, com a população envelhecendo, vai ter cada vez mais doenças como leucemia, mielodisplasia, mieloma e todas, quase todas as nossas doenças oncohematológicas. E o tratamento cada vez mais singular, individualizando características únicas do paciente e únicas da doença, vão fazer com que a gente chegue no tratamento de um diagnóstico cada vez mais preciso e mais barato, como essa que eu falei, Next Generation Sequence, né, sequenciamento, tudo na beira de leite, fazendo parte de um diagnóstico individual de um indivíduo, né? Então ele tem um tratamento individual de uma pessoa única, com nome e sobrenome, que são as terapias cada vez mais personalizadas, a terapia-alvo, dando o grande exemplo aí do Carticel, que ele vem com o nome da pessoa, né? Ele chega para o paciente com o nome da pessoa. E isso, a gente, eu faço essa brincadeira, né? Que esse é um carro de 1985. Então, em 30 anos, que, né, o Back to the Future tinha um carro que era muito próximo do real dele e até hoje ele continua, né? Eu brinco que os hematologistas avançaram bem mais que os engenheiros de carro, porque avançou muito mais nessa nossa área da ciência e disparado, né? Você não tem os carros que voavam como se imaginou, mas a gente tem as terapias que estão voando aí o mundo inteiro para chegar no paciente. E a grande mudança nisso começa com a LLA, que é o nosso tema de hoje, né? A revolução que a LLA está tendo com tantas terapias novas, imunoterapia, e com o próprio Carticel, que trouxe aí a revolução das remissões completas em cenários de pacientes politratados. Não quer dizer cura, mas quer dizer uma mudança aí, previsão para um futuro de muita inovação de resultado para a LLA e até fazendo parte, né, da nossa realidade hoje, o Carticel. Então, a gente lá atrás não imaginou que ele seria hoje o nosso presente. Então, para nós, acreditar nesse futuro foi importante, porque hoje a gente já tem toda uma equipe, um time que está acreditando na própria terapia celular. Então, a gente também vai evoluir na terapia celular, como os autocars, como é o que a gente já tem disponível no mercado, os TIOs, mas a gente vai avançar para o AlloCar, Armored Cars e o AlloNK, que eu pessoalmente acho que nós vamos crescer muito na terapia universal, de prateleira, saindo dessa logística que não vai ser fácil, mas os primeiros anos serão a base de uma logística entre ir e vir das células personalizadas no nome do paciente. Mas a hematomaligna não fica sozinha nessa vantagem, a benigna, a gente vai ter muito avanço nas doenças genéticas, como as nossas doenças falciformes, as talassemias, SCID, quase todas elas terão cura e não controle de doença através da terapia celular, da edição gênica, substituição, correção, o que existir de opção, isso vai chegar. Isso não vai ser tão longe. Isso a gente tem uma expectativa de trazer estudo clínico de terapia celular para a doença falciforme, que é forte aqui no nosso estado, em poucos anos. Eu não vou falar que em 1 ou 2, mas eu não acho que vai ser muito mais que isso. Eu espero que em menos de 2, 3 anos a gente já tenha aqui estudo clínico para isso, pelo que a gente tem conseguido aí nas discussões dos centros de pesquisa. E a própria hemoterapia da nossa área também avança. Então, muito se estuda através dos substitutos do sangue, muito se estuda através dos transportadores de oxigênio, já existem desenvolvimento de respirócitos, que serão substitutos artificiais, ou hemoglobinas, ou apenas transportadores de oxigênio sem a necessidade da doação de sangue. Porque quando a gente olha, doação de sangue é uma coisa que ela é antiga, né? Quanto tempo a gente faz? E não mudou muita coisa, né? A gente está... Alguma hora vai ter uma guinada aí, um cotovelo aí da hemoterapia. Aguardem que falta pouco para começar a ter, e nós vamos aí até botar a palhação em xeque em algum momento, né? A previsão
de que a gente consiga, em algumas poucas décadas, colocar a memória de uma pessoa num computador. E colocar a memória, ou será que a gente está dando a eternidade para essa pessoa, ou pelo menos a eternidade não da alma, mas da mente? Então, aí são as reflexões como um todo, e eu termino com uma reflexão hematológica de uma frase do Ray Kurzweil, não sei se vocês conhecem, do Silício, né, a Universidade Singular University, que é uma dos chefes de Google, de Apple, de todos esses grandes inovadores da indústria do Vale do Silício, e que ele não é hematologista, mas eu acho que essa frase cabe muito para a gente, que é: o que cabia no edifício, agora cabe no bolso. E o que hoje cabe no bolso vai caber numa hemácia em 20 anos. Então, é esses 20 anos que vem, e eu termino para a doutora Glória essa pergunta, né? Você acha que em quanto tempo a gente vai chegar a uma leucemia numa emergência e o médico vai falar, o hematologista vai dizer: fique tranquilo, a gente vai dar uma célula para ele e ele volta em pouco tempo para a escola? Eu agradeço aí o tempo de vocês. Eu nem falei esse slide, eu gosto de falar desse slide. Esse slide, Glória, é uma brincadeira de reflexão, que imagina, todo mundo já montou um quebra-cabeça de 1.000 peças, de 2.000. Eu nunca montei mais de 2.000, mas dizem que algumas pessoas já montaram de 5.000, e é muito difícil. Mas quando você tem a foto para copiar, você termina. Demora, mas termina. Agora, montar um quebra-cabeça de 2.000, de 1.000, de 2.000, sem saber qual é o desenho, é quase impossível. Talvez você passe 100 anos e não termine de montar. Que essa coisa de saber para onde vamos ajuda a gente a chegar lá. E aí agradeço a todos os presentes do nosso terceiro All Together e passo para a Glória aí a bola. Obrigado a todos. Marco, então, muito interessante, acho que tem muitos aspectos aí que a gente valeria a pena discutir, mas o que eu poderia dizer, para que não me delongasse muito, é primeiro que quando a gente vê sua aula tocando em tantos pontos, primeiro eu acredito na ciência, acredito na evolução da ciência, trazendo soluções para os problemas maiores que nós vivemos, não só na área da saúde, mas na vida da espécie humana. Agora, talvez o maior desafio não é lidar com o crescimento, mas é lidar com a velocidade dele e o fato dele não ser equânime. E se você imaginar o mundo, imaginar o Brasil ele não tem o mesmo time do sul do país, né, ao norte do país. Talvez o grande desafio no crescimento é a gente possibilitar que questões essenciais sejam respondidas de uma forma equânime, seja presente em todos os cenários. Então, eu acho que essa coisa de 2035 não vai acontecer, mas certamente a ciência vai avançar e como vem avançando. O que você acha, assim, dessa questão do mundo e no Brasil? Eu acho que você colocou bem, e também você tocou num ponto que a gente não vai poder esquecer. A gente não pode falar de tecnologia, de uma terapia, né, de um custo, e não falar da saúde, do coletivo, das diferenças, do acesso, né? Eu acho que a ideia é que a provocação é que, assim, a gente vai ter que pensar no acesso, né, para essas terapias chegarem, porque imagina a gente pensar em SUS, né? Como que eu vou levar uma terapia celular para o SUS, que é tão difícil, é tão cara, e aí não vai cair só em preço, porque vai ter questões de hospitais adequados, né? A gente teve uma discussão recente sobre qualidade no hospital público, como é que eu vou levar joint, ter selos de qualidade que são obrigatórios para essas terapias, né? FACT, JACE, e não ter quem compre essas outras causas, não tem fim. Quando você começa a discutir isso daí, começa a não ter fim. Então, eu acho que, sim, nós teremos avanços,
mas serão diferenças regionais, diferenças locais, briga para todo lado, e não vai dar para ficar tão longa a distância. Se começar a passar de um ponto que tenha a cura para um e o outro está no nem acesso à hidreia, está faltando hidreia, vai chegar um ponto que não vai dar, a gente não vai, como sociedade, não vai permitir isso, vai chegar um ponto que vai frear, alguma coisa vai ter que ser repensada. Então, a ideia é provocativa de que existem essas terapias, mas acho que você falou, a velocidade delas é o problema de mais difícil, porque elas existem, né? Existem, eu acho que elas já existem, está tudo aí já, né? Quase tudo já tem, né? Na verdade, os problemas são trocados, né? Avança, porém, uma série de outros problemas emergem para que a gente possa ter que solucionar. Então, assim, a outra coisa interessante, voltando um pouquinho para a hematologia, é o seguinte: nós já sabemos que o hematologista é um profissional que trabalha em grupo, né? Porque na medida que o conhecimento cresce e você consegue se especializar numa área e trazendo conhecimento nessa área, você precisa, mais uma vez, sabedoria para trabalhar em grupo. Eu acho que esse talvez seja um grande legado do avanço e da evolução. É aprender a trabalhar com o outro, e eu acho que essa é uma das coisas, uma característica do hematologista, que eu acho muito interessante, e certamente não é o indivíduo que vai tratar uma leucemia que está com a terapia celular numa prateleira, sozinho, atrás de uma mesa de consultório. Então, eu acho que isso faz eu reafirmar esse conceito de grupo dentro da nossa especialidade e aprofundando cada uma área e somando num todo, né? O que é que você acha disso, Marco? Você sabe, eu acompanho muitas coisas, eu gosto de vez em quando ler um pouco dessa coisa de perspectivas futuras em várias áreas, mas muito mais da saúde, e você sabe que o que mais falam é exatamente isso, Glória, que a gente vai chegar a um ponto que o que vai faltar é a parte, não é a tecnologia, mas o relacionamento, vai começar a faltar aquilo que não tem a ver com isso. É o trabalho em grupo, inter-relações, criatividade, contato humano, tudo isso, de repente, vai emergir com uma grande necessidade, porque nada funciona sem isso, né? Sem essa parte. Então, eu acho que a gente tem que estar olhando sempre para isso. O trabalho em grupo, o trabalho, né, a parte humana da coisa, porque vai esbarrar nisso. Mas Muito bem. lembrado. Então, eu acho que esse começo foi um começo provocativo, faz a gente pensar em um monte de coisa, até se assusta, né? Porque essa evolução que nós não só olhamos, mas vivenciamos, porque nós vivenciamos desde a minha época de fora, isso tudo foi uma avalanche de conhecimento. Então, eu fico até assustado, mas vamos saber lidar com isso. Questões essenciais estão sendo respondidas, e apesar do surgimento de novas questões, mas eu acredito nessa evolução da ciência, e eu acho que é questão de tempo para a gente estar cada vez melhor. Muito bem. Bom, eu acho que a gente tem que dar continuidade, estamos com o professor Rego já presente aqui, né, para a apresentação da aula magna, vai ser muito importante, assim. Eu acho que esse preceptorship, ele vem trazendo, assim, esse cenário de discussão, de aprofundamento em temas de grande importância, e uma delas que faz parte de toda uma consequência do diagnóstico, das terapias-alvo, do monitoramento, são essas bases genéticas. Então, estou muito prazer de convidar o professor Rego para fazer a apresentação desses avanços na área da genética na leucemia linfóide aguda, linfoblástica aguda. Muito prazer de tê-lo aqui, professor Rego. Obrigado, Glória. Obrigado, Marco. Vocês me escutam bem? Então, tá, ótimo. O Marco estava falando sobre o futuro e, como vocês perceberam, eu tive um apagão aqui. Então, tudo isso é muito bom, mas a gente precisa ter energia elétrica também. Uma boa observação, Zé. O problema vai estar na energia. Então, isso aí com certeza mostra a nossa fragilidade também. E sem dúvida, eu sou
um crente no trabalho em conjuntos, e concordo com o que vocês estavam discutindo agora no final. Eu acho que mais do que o conhecimento é a interação e a maneira com que nós conseguimos levar esse conhecimento ao usuário final, que é o nosso paciente, são os nossos colegas. Então, isso tudo é muito importante. Bom, dito tudo isso, eu partilhei aqui o meu screen, vocês estão vendo? Doutor, nós só não estamos vendo em tela cheia. Eu já coloquei em tela cheia. Para você está em tela cheia? Para Eu mim vou fazer o tela cheia. seguinte. Você E pode eu mudei. interromper? Posso. Interrompe e compartilha a tela em vez do PowerPoint. Aí você põe tela cheia depois. Vamos ver. Screen. Perfeito. Perfeito? Sim, Então, deixa sim. eu só ver voltar aqui um pouquinho, meu primeiro slide. Né? Bom, então, mais uma vez, boa noite a todos. Agradeço muito o convite. É uma alegria estar aqui nesse grupo. Acho que a nossa interação tem sido excelente. E hoje o tema que me coube aqui foi um tema espinhoso. Eu espero dar conta dele. Eu vou falar um pouquinho sobre as alterações genômicas em leucemia linfóide aguda e devo já adiantar que eu vou estar falando das leucemias linfóides agudas de progenitores B, por uma questão de tempo. Para essa aula eu não tenho nenhum conflito de interesse a declarar, falar algumas coisas sobre tratamentos, mas como um aspecto ilustrativo. E a primeira coisa que a gente tem que tocar é quais alterações gênicas são de fato relevantes na leucemia linfóide aguda. E a evolução, né, da caracterização genômica nos trouxe uma resposta, pelo menos parcial, para essa pergunta, ao identificar as chamadas lesões genéticas primárias, muitas vezes denominadas de driven, ou seja, aquelas que são essenciais ao processo de mutagênese, e aquelas alterações que são passageiros nessa viagem de transformação, as passengers, e elas não são essenciais ao processo, mas modificam o processo da gênese das leucemias. Em termos das LLAs, as alterações genéticas primárias, elas estão categorizadas em dois grupos. Ou elas são aneuploidias, ou elas são rearranjos gênicos. E os rearranjos gênicos nós vamos ter em dois grupos. Ou nós vamos ter aqueles que geram a justaposição de um gene que é relevante na regulação de algum processo de regulação celular, com o enhancer, e, portanto, levando, geralmente, à superexpressão desse gene, ou nós vamos ter a justaposição de dois genes, com regiões codificantes distintas, que passam a formar uma sequência, dando origem, então, às proteínas quiméricas, né, codificadas, então, por esses genes de fusão ou genes híbridos. E entre os genes que estão envolvidos aí na origem da leucemia linfóide aguda, a gente tem 4 grandes grupos. Ou eles são fatores de transcrição, ou eles são modificadores epigenéticos, ou eles estão relacionados à sinalização celular, especificamente em vias de receptores de citocina ou nas vias de tirosina quinase. Como os eventos secundários, nós temos as alterações no número de cópias de genes, e esses genes costumam ser fatores de transcrição, ou nós vamos ter mutações do tipo ponto em fatores de transcrição, e aí tem 4 exemplos muito importantes, o IKZF1, o PAX5, o EBF1 e o ETV6, reguladores de ciclos celulares supressores de tumor, exemplo clássico é o P53, reguladores de sinalização aí relacionados à função linfóide, então o BTLA e o CD200, ou modificadores de cromatina, como o CREB-BP, o 7D2 e o WISC-C1.
Essas alterações, elas não se distribuem de forma homogênea nos grupos etários, né? Então, nesse gráfico, a gente tem a frequência das diferentes alterações, e elas estão agrupadas por esses 4 grupos que eu citei, funcionais, e em amarelo estão indicadas a frequência dessas alterações na infância, até 15 anos, em cinza, no grupo de adolescentes e adultos jovens, de 15 a 39, e em verde, dos adultos propriamente ditos que são acima, com idade igual ou superior a 40 anos. Observe que na criança, nós vamos ter a presença de 2 alterações muito importantes. Uma, que é uma aneuploidia, que é a hiperdiploidia, e a outra que envolve um fator de transcrição, que é o gene de fusão ITF6-HUX1. No adulto, predominam as tirosina-quinases, as alterações de tirosina-quinase. Mais ou menos numa igual proporção entre portadores de BCR-ABL e aqueles do grupo PH-like, que eu vou detalhar um pouco mais à frente. Também nos adultos, observem que o terceiro grupo de maior frequência são alterações que estão envolvidas, na verdade, com um modificador epigenético da cromatina, que é o KMT2A. Finalmente, nos AIAs, né, nós temos uma predominância de leucemias causadas por distúrbios na sinalização de tirosina quinase, com um predomínio muito importante das ditas leucemias linfóides agudas PH-like. Então, o que nós temos nas aneuploidias? Então, nós vamos ter, na verdade, aqui 3 categorias. A primeira delas é a hiperdiploidia, definida como um ganho de pelo menos 5 cromossomos, e que quando a gente olha o perfil de expressão gênica, ou seja, o transcriptoma desses casos, a gente vê um enriquecimento de mutações em vias de sinalização do KRAS, NRAS e o PTPN11, que pertence à mesma família. E também, em menor frequência, os modificadores epigenéticos. Esse grupo é um grupo de ótimo prognóstico. Ele corresponde a mais ou menos 1/4 das leucemias linfóides agudas da infância e menos de 5% dos adultos. O segundo grande grupo são as hipodiploides. E aí, do ponto de vista de expressão gênica, nós vamos ter uma subdivisão, 2 subgrupos. Tem hipodiploidias, que são casos com 31 a 30 células leucêmicas que têm de 31 a 39 cromossomos, e esse grupo, do ponto de vista genético, se caracteriza principalmente por deleções do IKZF2 e mutações do TP53, nesse caso, principalmente mutações do tipo germinativo. E um grupo que é o quase haploide, que é entre 24 e 30 cromossomos, onde predominam, então, as mutações ativadoras da via do RAS e alterações do IKZF3. Ambas têm prognóstico ruim ou muito ruim. No caso das hipodiploides, entre 31 e 39, a sua frequência aumenta com a idade, representando 5% das LLAs em aias, 10% em adultos, e aquelas quase haploides são raras, ainda bem, representam 2% das LLAs pediátricas e menos de 1% nos adolescentes e adultos. Um cuidado em especial a gente deve ter nesses casos quase haploides, porque pode ocorrer a duplicação desse clone hipodiploide. Então, numericamente, né, se você não olhar a expressão gênica, você pode ter um número de cromossomos que lembra uma hiperdiploidia, certo? Então, isso é o chamado hipodiploide mascarado. E esse caso, que tem muito mau prognóstico, na verdade, pode ser considerado pelo hematologista, erroneamente, como um caso de ótimo prognóstico. O terceiro e último grupo são as amplificações internas do cromossomo 21, que tem um perfil bem específico, infelizmente também associado a um prognóstico mais reservado.
Bom, agora vamos nos aprofundar um pouco em cada um, ou nos principais subtipos, né, genômicos da LLA de progenitores B. Então, a primeira é a translocação 1221, que causa ou gera a formação do gene híbrido ETV6-RUX1. Frequentemente, esses casos estão acompanhados de alterações secundárias, quer dizer, então o primário é o ETV6-RUX1 e os ganhos secundários geralmente são representados por deleção do PAX5 e ou mutações do WHSC1. Né? Isso vai ocorrer, esses casos com alterações do PAX5 ocorrem aproximadamente 10% das crianças e mais 10% dos adolescentes, sendo menos frequente nos adultos. Deve-se tomar cuidado aqui também, porque a simples alteração do PAX5 não é sinônimo de bom prognóstico. Né? Existe dois perfis de alterações do PAX5. Esses que eu mencionei no hiperdiploide da criança, mas existem alterações no códon 80 do PAX5, então, especificamente essa alteração, né, P80R, que é uma alteração que aumenta com o prognóstico, com a idade, e tem um prognóstico incerto. A gente sabe algumas coisas a respeito da gênese da leucemia linfóide aguda ETV6-RUX1. Aparentemente, parte desses casos, essa mutação ocorre intraútero, ou muito inicialmente, ou idades muito próximas ao nascimento. Esse seria o evento de iniciação. Durante a primeira infância, a lactência e os primeiros anos de vida, existe a presença de um clone pré-leucêmico nessas crianças sem alterações do sangue periférico. E aí, na idade aí da primeira infância, entre 5 e 15 anos, existe, então, o ganho de alterações secundárias que levam à transição para a LLA. Então, o primeiro evento, como dito, é a translocação, e o segundo evento são esses que eu mencionei, a própria deleção do PAX5, pode haver também ganho do RUX1, deleção do ETV6, etc. O que mostra, e esses são pacientes que têm um prognóstico muito bom, é um mecanismo também que é bastante interessante, que nós já entendemos como essa proteína híbrida causa um distúrbio, causa vários distúrbios, na verdade, que acabam levando à leucemogênese. Então, o ETV6-RUX1, ele interfere na fosforilação do STAT3 através da sua interação com RAC1, e essa hiperfosforilação de STAT3 acaba levando a uma ativação de MYC e do SMAT7. O MYC acaba contribuindo para a staminase, né, para o ganho de potencial de autorrenovação na célula transformada, e o SMAT7 vai contribuir para uma vantagem na sobrevida. A proteína de fusão também se liga fisicamente ao fator SMAD3, que leva a uma inibição do TGF-beta, que é em si, por si, um inibidor de proliferação. Portanto, você inibe o inibidor e o resultado final é um aumento de proliferação celular associada a SMAD3. Então, veja, você tem, nesse caso, uma parte da proteína de fusão que tem uma ação direta em proteína, e você tem uma parte transcripcionalmente ativa. Essa parte transcripcionalmente ativa reconhece e se liga à região promotora do gene MDM2, que é um essencial regulador da via do P53, e ao aumentar, né, aí a transcrição do MDM2, acaba inibindo o P53, lembrar que aqui é o P53 selvagem, portanto, um supressor tumoral, e acaba, com isso, levando uma inibição dos processos regulatórios da apoptose normal. Isso também ocorre por uma via indireta, não dependente de transcrição, que é a ativação da via do PI3 kinase, né, a KT-mTOR, que tem o mesmo resultado.
E, finalmente, uma outra função que depende da ação de transcrição, né, da transcritora, né, reguladora da transcrição do TV6-RUX1, é a ligação também ao promotor do receptor da eritropoetina, o EPOR. Isso leva a uma ativação anormal da via JAK2 e STAT5, que ativa as vias antiapoptóticas do BCL e do XL, levando também uma inibição da apoptose. Então, eu acho que esse é um mecanismo muito elegante, que foi comprovado por diferentes grupos, através de diferentes experimentos, tanto in vitro quanto in vivo, mostrando a evolução tanto do ponto de vista temporal, o fato, então, de você ter a possibilidade de ter um evento leucemogênico intraútero e o surgimento associado a uma leucemia da infância, como também as alterações de vias fisiológicas causando a leucemogênese. O prognóstico é muito bom, né? Então, esse aqui é uma coorte não muito grande, uma coorte de 63 pacientes, mas é um estudo bem caracterizado, né? Então, vejam, você tem uma mediana de idade de 4,7 anos, o número de leucócitos mediano foi de aproximadamente 11 mil, e nós temos que 62% desses pacientes, pelas classificações gerais, por exemplo, do NSI, eles acabam sendo classificados como pacientes de risco baixo ou padrão, né, ou estándar. Considerando toda a população, a sobrevida livre de evento é próxima a 85%, e se você pegar os pacientes que são risco padrão ou baixo risco, nós vamos estar aí falando de sobrevida livre de eventos da ordem de 90%. Infelizmente, os pacientes de alto risco, embora sejam raros aqui, né, como podem ver, são 6 pacientes apenas, não tem esse mesmo prognóstico favorável. Bom, isso leva para um outro grupo que foi descoberto nos estudos genômicos. Então, se descobriu quando a gente chama pH-like ou ETV6-RUNX1-like, o que é? São células, né, são de pacientes com leucemia, que do ponto de vista de expressão gênica são muito semelhantes àqueles pacientes portadores da translocação 12-21. Só que você não detecta essa alteração, né? Ela não está presente. Então, são outros eventos que resultam no mesmo perfil genômico. Esse ETV6, esse subgrupo, né, ele é interessante porque não só a expressão gênica é bastante peculiar, né, como também do ponto de vista imunofenotípico. Então, são células normalmente CD27 positivas e CD44 DIN, né, ou seja, de fraca intensidade ou negativos. Eles estão associadas a fusões ou alterações no número de cópias do próprio ETV6, do ICASF1 ou do TCF3, praticamente ocorre só em criança, é um subtipo raro, mais ou menos 3%, e aqui, dada a raridade, a gente ainda tem que dizer que o prognóstico é incerto. Bom, próximo grupo, saindo de um grupo extremamente favorável, ITF6-RUX1 na infância, e outro grupo que era o hiperdiploide, que eu já mencionei, passando então para a LLA com o cromossomo Filadélfia. Esse já é um velho conhecido nosso, dos hematologistas que trabalham com adulto. Vamos lembrar que esses pacientes, na era pré-inibidores de tirosina quinase, tinham um prognóstico muito restrito, né? Então a taxa de sobrevida global no estudo do Reino Unido, né, o ALL12, a taxa foi de apenas 12%. Esse estudo, nos pacientes que foram randomizados para receber imatinib, mostrou que o uso do inibidor tinha um impacto positivo, então a taxa de remissão completa nesse braço foi de 92%, mas a sobrevida livre de recaída foi de apenas 50%. Quando você considerava aqueles pacientes que não tinham recebido o transplante de células tronco hematopoéticas como uma forma de consolidação,
Essa sobrevida livre, então, era de apenas 18%. Então, nesse estudo, ficou muito claro que, sim, esses pacientes respondiam de uma forma favorável ao uso do inibidor de tirosina quinase, mas havia uma grande dificuldade em se manter essa resposta molecular a longo prazo. Esse resultado, um resultado muito semelhante, foi demonstrado também pelo grupo do MD Anderson na combinação do imatinib com o hipercevade, então uma elevada taxa de remissão, 93%, mais uma estimativa livre de doença, nesse caso, de apenas 43%. Isso levou, né, particularmente no estudo anterior, demonstrando que se alcançar uma profundidade de resposta maior, ou seja, um menor número de transcritos BCR, ABL1, era importante, tinha um impacto na sobrevida, levou então a esse estudo pivotal de fase 2, aí, com 72 pacientes, utilizando outro inibidor de tirosina quinase mais potente, que era o dasatinib, em combinação com o hipercevade. Mais uma vez, a taxa de remissão foi acima de 96%, e aqui, então, a gente já tem 65% dos pacientes alcançando uma remissão molecular completa, ou seja, a falha de detecção, né, ou seja, o desaparecimento de transcritos detectáveis do BCR-ABL em algum ponto do tratamento. Infelizmente, desses pacientes, apenas 12 foram consolidados com o transplante de células-tronco hematopoéticos. Por quê? Porque a toxicidade foi muito alta, principalmente o derrame pleural muito frequente, e de sorte que também a sobrevida livre de doença em 5 anos foi abaixo de 50%, então 44%, sendo que ocorreram 20 mortes em CR1, 7 após o transplante, 3 durante a indução e 10 após a indução. Isso levou os autores a fazerem uma correção no seu protocolo, diminuindo a dose original do dasatinib de 100 miligramas para 70 miligramas. Então, 100 miligramas apenas nos primeiros 14 dias, e a partir do segundo ciclo, então, essa dose era de 70 miligramas. Num estudo do SWOG, também de fase 2, esses resultados se reproduziram, né, com doses menores de dasatinib, e sempre que possível a esses pacientes devem ser oferecido o transplante de célula progenitora como forma de consolidação. Lógico que, à medida que os inibidores de tirosina quinase foram sendo aprimorados, né, em sua estrutura, os resultados melhoraram, e, em particular, né, existe o trabalho também do MD Anderson, usando aí, então, o ponatinib, uma resposta bastante boa, com uma taxa de remissão molecular completa de 78% e uma sobrevida de 80%. Isso, naturalmente, não é um consenso ainda e, na verdade, isso aqui foi apenas um detour para mostrar para vocês a importância da identificação desses subgrupos. E se eu já falei de um grupo símile, né, quando eu me referi ao 1221, o ETF6 OX1 símile, muito importante, muito falado hoje, é o pH-like, né? Então, esse, na verdade, não é um grupo homogêneo, ele envolve tanto rearranjos, alterações de número de cópias e mutações. O que essas diferentes alterações têm em comum é a ativação de sinalização do grupo de tirosina quinase ou receptor de citocinas. Então, naquela minha gênese de células primárias, a LLA-PH-like, ela tanto pode envolver os 2 últimos grupos que eu mencionei. E aí a gente tem aí pelo menos 6 situações que geram esse perfil de expressão gênica e essa identidade clínico-laboratorial. A mais importante delas são os rearranjos do CRFL2, isso pode ser com o gene da cadeia pesada de imunoglobulina, o IgH, ou com P2RY8, formando, então, fusões aí.
Pode haver fusão com genes da classe do ABL, então o ABL1, o 2, o CSF1R, os PDGR alfa e beta. A terceira categoria são rearranjos do JAK2 e do receptor de eritropoetina. A quarta, alterações na via do JAK-STAT, e aqui estão mutações, por exemplo, no receptor da interleucina 7 e do JAK1 e do JAK3, que são bastante importantes. Alterações da sinalização do RAS, NRAS, KRAS e PTPN1. E aqui há um pouquinho de confusão com os casos hiperdiploides, mas esses aqui não são comuns, não são considerados dentro dos hiperdiploides, e situações muito raras que incluem alterações na sinalização do FLT3. 50% dos casos em adolescentes e adultos, tanto adultos jovens quanto adultos acima de 40 anos, está associada ao rearranjo entre o IGH e o CRFL2. A frequência ela tem mais ou menos um formato de uma curva de Gauss, né? Então, a frequência do PH-like ela é de 10 a 15 anos entre crianças. Nos adolescentes, adultos jovens, a frequência aumenta, chegando até quase 1/3 dos casos de LLA de progenitores B, e depois diminui de novo à medida que a idade aumenta, mas ainda é maior do que no grupo pediátrico. Um dos grandes desafios hoje para os hematologistas na prática é como identificar esses casos, porque, como eu falei, primeiro, é um grupo heterogêneo. Segundo, a descrição original que foi feita desse grupo, ele se baseou em expressão gênica, né, e usando metodologia de microarray, que é uma metodologia muito difícil de ser padronizada e usada na prática clínica, no dia a dia. Então, existe uma recomendação, né? Quer dizer, você estando diante de um caso de LLA de precursores B, né, pela imunofenotipagem, assim por diante, a primeira pesquisa que você deve fazer é dos rearranjos do MLL, o mais utilizado é o método de Fish, a presença do rearranjo BCR-BL, do ETV6-RUX1 e do TCF3-PBX. Essas, então, essas 4 alterações, aí, o MLL, na verdade, tem mais de 50 parceiros, mas a gente usa um método de Fish só simplesmente para identificar a quebra do MLL. Se eles estiverem presentes, pronto, excluído o pH-like, praticamente não existe concomitância desses 4 subgrupos com o perfil de expressão pH-like. Bom, mas e se não for? Se não for, vale a pena pesquisar as 2 alterações mais frequentes. Como eu mencionei, o IGH-CRLF2 ou mutações no JAK2. Se elas estiverem presentes, ótimo, você acabou. Essa foi a maneira mais fácil de identificar esse grupo. Sim, é um paciente com pH-like. Caso ele não seja, aí vem um problema para nós aqui no Brasil, porque aí a gente tem que pesquisar as outras alterações. E essas outras alterações, elas podem ser pesquisadas por RNA-seq, que é um método que a gente dificilmente vai utilizar no dia a dia. Pode ser usado por expressão gênica, então microarray, como eu falei, mas pode ser feito por PCR multiplex. E aí talvez você possa direcionar alguns grupos mais frequentes, como a BL1, a BL2, o JAK2 e os PDGFRs. Se essas alterações forem sugestivas, ótimo, você identificou o pH-like. Caso não, você pelo menos tenha a segurança que a probabilidade de estar diante de um caso pH-like é baixa. Isso tem alguma importância? Tem. Nós vamos ver que é possível, embora isso não seja um consenso, como eu falei, isso aqui não visa fazer uma diretriz de tratamento, mas a gente consegue agrupar essas alterações em algumas classes, né? Eu estou citando 2 das classes aqui. Lembra, são as mesmas classes que eu mencionei no primeiro slide a respeito desse tema. Então, a gente vê, por exemplo, que as fusões, né, ou as alterações gênicas que envolvam a classe ABL, e aqui está, vocês vejam, o ABL1, ABL2, né, tendo diferentes parceiros de fusão possíveis aqui de combinação, uma droga
potencialmente, com um potencial benéfico, pelo menos já estudado em diferentes fases, é o dasatinib. O grupo que tem alterações na via de sinalização JAK-STAT, como o próprio CRLF2, né, como parceiro IGH ou P2RY8, podem se beneficiar do ruxolitinib. E no caso do receptor beta da interleucina 2, existe, não temos no mercado brasileiro, mas existem inibidores também em teste de JAK1 e do JAK3. Então, essa é uma ilustração para a gente ver que isso provavelmente estaremos caminhando para um tratamento mais individualizado desses pacientes. Outro subgrupo muito importante são as LLAs com alterações do KMT2A, né, que são alterações, o KMT2A se localiza no cromossomo 11, no braço longo, na banda Q23. Essa é uma alteração particularmente comum nos lactentes, mas ocorre até 15% dos adultos. Então, lembra que tinha dentro daquele grupo, é o terceiro grupo dos adultos mais importantes, está associado a um prognóstico adverso, e interessante é que aqui, ao contrário dos anteriores, poucos eventos secundários são detectados. Então, isso indica que provavelmente a maior parte dessas alterações ela é necessária e suficiente para o processo de leucemogênese. Na biologia normal da célula, né, o que é o KMT? O MT é metiltransferase, né? O K é lisina, então ela é uma metiltransferase de lisina, então ela modifica a lisina. E qual lisina? A lisina número 4, que se situa na histona 3, né? Portanto, na regulação epigenética. Também, do ponto de vista fisiológico, o KMT2A é um importante regulador do gene OX, e isso está refletido no padrão de expressão que a gente detecta, e o OX é uma família de genes muito importantes na embriogênese e na hematopoese, principalmente na formação das células linfóides. Como é que a gente entende a fisiopatogênese da LLA associado a alterações do KMT2A? Então, o KMT2A, como eu falei, tem mais de 50 diferentes parceiros na sua fusão. Essa proteína, então, híbrida, o parceiro de fusão, ele é muito importante, mas eles têm um aspecto em comum para todos eles. É o parceiro de fusão que vai levar essa metiltransferase para um complexo multiproteico que está associado à cromatina, né? Está associada à região de cromatina, onde essa cromatina é essa que está envolvida, né? Como pérolas num colar, né? Como é normalmente descrito isso, onde as pérolas são os octâmeros de histona. Então, nesses complexos de histona, tem uma delas, a histona 3, e ela é modificada, né, então, pela metilação. Essa metilação, então, promovida, aí sim, pelo próprio KMT2A. Então, o parceiro de fusão localiza o MLL, né, o KMT2A, e acaba proporcionando a ativação aberrante dele. Normalmente, isso tem um intermediário importante, que é o DOT1L, né, que está também associado, na verdade, interagindo com o parceiro de fusão e não com o KMT2A. Quando você tem essa modificação da histona, esses octâmeros eles acabam se afastando, tá certo? Liberando uma maior região genômica para ativação mediada, não por alterações na sequência, aí você tem um padrão anormal de BX1, na verdade, dois grupos que a gente deve colocar um ao lado do outro,
eu estou recebendo a mensagem aqui que a minha internet está instável, espero que vocês estejam me escutando bem. Então, os dois grupos aqui é o TCF3-PBX1, associado à translocação 1,19, e o TCF3-HLF, associado ou causado pela translocação 17,19. O primeiro é uma alteração associada a um prognóstico muito favorável, mais frequente em crianças, tá certo? E o segundo é ao contrário. É provavelmente uma das alterações genéticas de pior prognóstico. Ela é rara, ocorre em todas as idades, mas é rara. Né? E o que também acho que vale a pena a gente destacar é que ela é associada a um péssimo prognóstico e tem essa sensibilidade ao venetoclax. Aqui eu estou mostrando o primeiro grupo, que é o grupo de ótimo prognóstico. Esse é um trabalho recente do grupo chinês, mostrando, então, de que crianças que foram tratadas com um protocolo tipo BFM, na verdade, um protocolo BFM, foram alocadas, pacientes com TSF3-PBX1, alocados ao grupo de risco intermediário e tiveram uma evolução excelente, com sobrevida global superior a 80% e sobrevida livre de eventos próximo a 80%. Então, mostrando aqui visualmente para vocês o bom prognóstico. O parceiro, né, o recíproco dele, o TCF3-HLH, ele é um perfil de expressão completamente distinto do outro. Então, vejam aqui, quando você faz o heatmap desses dois subtipos, eles se separam completamente. E quando você testa a sensibilidade in vitro dessas células com o TCF3-PBX1 ou TCF3-HLF, a gente vê uma maior sensibilidade ao inibidor, no caso o inibidor do BCL2, o venetoclax. Isso também foi comprovado no modelo de xenotransplante, né, em animais imunodeficientes, tratados então com o venetoclax, e aí a gente vê que os tratados, a sobrevida deles está demonstrada na curva em vermelho, sobreviveram por um período mais longo do que os tratados com controle, que é a curva verde. Alterações do ICASF1. Né? Esse também é outro grupo aqui que tem se dado uma atenção especial nos últimos anos. É um exemplo também típico de um processo de leucemogênese dirigido por ativação aberrante de quinases. Infelizmente, esses pacientes estão muito associados a recaídas da doença. É comum que haja uma ocorrência com deleções do PAC5, da ciclina D2 ou do PAR1, e esse subgrupo de ICASF1 já foi chamado de ICASF1+, né? E parece ser ainda o de pior prognóstico, o ICASF+, e o grupo do Charles Mulligan, do St. Jude's, encontrou alguns casos de mutação em células germinativas, abrindo aí uma possibilidade de que isso também possa ocorrer como uma forma de leucemia associada a alterações em células germinativas. O ICASF1 se situa no cromossomo 7, aqui no mapa, e vocês vejam que menos de 1% dos casos estão associados a mutações. E aí as mutações estão aí mostradas, né, nas denominações das regiões. E 15% a gente tem de deleções. O restante são fusões, que são fusões com diferentes combinações aí, né? Então a gente tem o NOT1, a gente tem o CDK2, assim, e assim por diante. Então, isso mostra que, do ponto de vista biológico,
esse subgrupo também precisa ser subdividido. E teve esse trabalho aqui, recentemente publicado aí na Blood, perguntando se todos os casos com deleções do ICASF1 são de mau prognóstico, e eles mostram aí, né, que vai depender um pouquinho do contexto, tanto do contexto do tratamento, e aí também entra muito em jogo a avaliação da doença residual mensurável. Alguns subtipos genéticos têm influência da deleção do ICASF1, outros não, e o mesmo pode ser dito para variações no número de cópias. Então, esse é um grupo que hoje a gente não consegue fazer uma definição única. Eu acho que essa ainda é uma questão em aberto, sem dúvida nenhuma, é um grupo bem representativo, mas ele deve ser analisado ainda dentro da sua diversidade. Bom, um outro grupo mais recente, que é o último, prometo para vocês, é os rearranjos do DUX4, né? Então, também foram identificados por padrão de expressão gênica e também tem um imunofenótipo, sugestivo, com positividade do marcador TCD2. E do ponto de vista da gênese, ela está associada a uma desregulação de dois fatores de transcrição, o próprio DUX4 como o ERK. É interessante que o DUX4 ele se situa no cromossomo 4, mas ele se situa num microsatélite do cromossomo 4. Ele está separado ali. E nesses microsatélites você encontra de 11 a 100 cópias do DUX4 e, em condições fisiológicas, esse é um gene, o microsatélite é encontrado em tecido germinativo. Então, ele só vai ser detectado na célula leucêmica numa situação aberrante, onde ele está, então, por conta de uma translocação, deslocado para a região promotora, mais uma vez, do IGH. Lembrar que a região promotora do IGH é uma região de uma alta atividade de transcrição, né? Então é a dita região transcripcional forte. Isso leva à hiperexpressão do DUX4 e não é um DUX4 normal. Na verdade, é um DUX4, é uma proteína truncada que, por sua vez, vai interferir na expressão do ERG. Então, você acaba culminando com essa alteração do fator de transcrição. Ela é um grupo particularmente importante entre os adolescentes e adultos jovens, 5 a 10%, e tem um excelente prognóstico. Existem pelo menos mais dois subtipos, eu vou mostrar para vocês que existem mais do que isso. Então, existe o MEF2D e o ZNF384, que eu não vou mencionar aqui, são tipos mais raros, têm múltiplos parceiros de fusão e, aparentemente, estão associados a um prognóstico intermediário. Bom, um trabalho que eu achei muito interessante foi esse trabalho de Lee e colaboradores, né? Foi publicado no PNAS. Então, ele propõe que, além dos 8 subtipos aí de LLA já existentes, né? Então, o MEF2D é o último que eu mencionei para vocês, né? Aí tem o TCF3-PBX1, ETF6 HUX1-like, as fusões do DUX, o ZNF3-384, que é também do novo que eu só mencionei brevemente, o BCRBL e o PH-like, os hiperdiploids e os das fusões do KMT2A. Eles analisam 1.223 casos de LLA pediátrica e eles conseguem e analisam isso em 7 coortes tratadas aí com diferentes protocolos, coortes também internacionais, inclui desde estudos japoneses, europeus e norte-americanos, né? Então, a gente vê aí a frequência, né, de que vai ocorrendo em cada um desses subtipos e que cai mais ou menos dentro daquilo que eu já mencionei especificamente. E aí, ele identifica mais 6 outros grupos, né? Aqui,
pelo menos aí tem 3 deles que eu já mencionei para vocês, né, 4 deles que eu já mencionei para vocês, que são os das fusões do CRLF2, do PAX-1, o do Icarus-1, né, o ICAS-F1, o TCF3-HLF, que é aquele grupo de péssimo prognóstico, e ainda mais 2 grupos, que é o IGH-CBP-Epsilon e o NUT1, fusões do NUT-M1. Eles, juntando, né, então, todas essas coortes, eles propõem, então, o agrupamento em pelo menos 3 grupos de riscos pediátricos. Então, dentro dos de baixo risco estariam os hiperdiploides, o ETVS6 RUNX e o RUNX1-like, o TSF3-PBX1, as fusões do DUX e do ZNF383. No outro extremo, a gente teria o BCRBL, o KMT2A e o MEF2D. E os demais aí ficam no protocolo, num prognóstico intermediário. Se vocês olharem dentro desse número grande de pacientes, eles conseguem dividir muito bem tanto a curva de sobrevida global, à esquerda, como a sobrevida livre de recaída, à direita. Né? Nos adultos, a gente não tem o grupo intermediário, a gente só tem casos, aliás, a gente não tem o grupo favorável, né? A gente só tem casos intermediários e de alto risco. Então, aí para o adulto, ele coloca os hiperdiploides, o ZNF383 e o DUX4, e de alto risco, tem uma certa repetição aí, acrescentando-se aí o DCF3 PBX. Bom, tudo isso que eu estou falando para vocês, quer dizer, dá a impressão de que o aspecto intrínseco da célula é o único determinante do resultado do tratamento, e isso não é verdade. A gente tem que valorizar muito a resposta ao tratamento, ao monitoramento do tratamento, em particular da doença residual mensurável, né? Então, esse aqui é do grupo italiano, né? Em que eles combinam, então, as duas coisas, né? Então, eles dividem em 4 grupos, né? Onde você tem as alterações genéticas que eu já mencionei, e a medida da doença residual em 2 pontos, né? No final da indução e no final da consolidação. Então, vocês vejam que um grupo intermediário para alto risco, assinalado aqui em amarelo, que inclui aí, então, portanto, as alterações do KMT2A, se você tiver uma doença residual menor do que 5%, né, entre 0% e 5%, ele é, de fato, como um approach de intensificação. Se ele tiver menos do que isso, você pode considerar a possibilidade de um tratamento mais standard. Então, nesse protocolo, eles tentam diminuir, tem várias randomizações, como vocês podem ver, tem pelo menos 3 randomizações, e tem a inclusão de tratamentos, sugestões aí, de tratamentos experimentais para o 4º grupo, né? Então, eles tentam diminuir a intensidade daquele grupo verdadeiramente de risco padrão, por exemplo, através da omissão da doxorubicina, né, na intensificação tardia do protocolo, até nesse grupo de péssimo prognóstico, que é o 17 e 19, há uma indicação eventualmente de carticel seguido de halogênico e carticel, eventualmente a nelarabina, quando estivermos falando de célula T, que eu não mencionei aqui nessa aula. Então, com isso, né, eu espero que vocês tenham visto aí toda a complexidade, mas eu também acho que revela muito do que como a hematologia está caminhando. Eu acho que nós estamos começando a entender melhor as nossas doenças, né? Então, o que foi as doenças infecciosas, né, no século XIX e no século XX, hoje as doenças oncológicas estão passando por essa revolução de conhecimento no século XXI.
Bom, eu agradeço muito a atenção de todos e fico à disposição aí para discussão. Rego, muito obrigada. Acho que foi realmente brilhante a sua apresentação, porque esse é um assunto que, quando a gente vai ler, assim, uma aula como essa, ela ajuda a gente a ter uma clareza, porque eu acredito que hoje, no futuro breve, o Marco falou mais cedo sobre o futuro, nós vamos ter uma classificação muito maior do que hoje já temos em LLA, que já é muito difícil de ver. E aí eu gostaria de fazer uma primeira pergunta. Você acredita, para o hematologista, né, que hoje trabalha num país tão diverso, com tantos níveis, né, de acesso, os laboratórios, em geral, de biologia molecular estão preparados para essa parceria? Porque eu acho que é necessário o biologista molecular e o citogeneticista cada vez mais próximo do hematologista, porque esse é um conhecimento imbricado. Como é que o senhor vê esse tipo de interação para a prática clínica? Porque o assunto é muito complexo. Veja, eu acho que existe uma diversidade muito grande. Alguns laboratórios estão. Eu acho que isso vai ser um divisor de águas também. Isso não é específico do Brasil. Tá? Eu acho que a patologia clínica está sendo revolucionada pela oncologia, pela hemato-oncologia. Então, vai ser um desafio para eles também. E eu acho que, hoje, como a gente ainda tem poucas alternativas de tratamento, quer dizer, poucas, mas você veja que nós já temos algumas, não são assim também que tudo isso é só acadêmico. Não, hoje a gente faz algumas decisões já baseadas nessas alterações. Eu acho que o FISH, em particular, a citogenética clássica também, e algumas expressões de alguns genes, eu acho que aí, no caso, eu destaco aí o CRLF2, né, e o multiplex de algum PCR, a gente tem. Eu acho que isso dá, dentro daquele esquema que eu falei de identificação do pH-like, a gente consegue ir bem até a segunda divisão. Se a gente não acertar na segunda divisão, provavelmente nós não vamos conseguir aquele terceiro grupo de investigação, porque aí envolve muito realmente a questão de expressão gênica, que é complicada de ser analisada no contexto diário, fora de estudo clínico, né? Mas virá, e isso virá rapidamente, porque nós temos a possibilidade de indicação clínica. Eu acho que tanto de terapia celular, né, falando um pouquinho aí do que o Marco já mencionou, mas também de como levar esse paciente para a terapia celular ou para o transplante alogênico, qual vai ser a melhor forma. Então, eu acho que isso vai ser, no fundo, embora isso pareça muito complexo, isso vai ser plenamente justificável, tanto do ponto de vista clínico como econômico. Nós vamos ter que selecionar quais são os pacientes para fazer essas terapias tão caras, né? Então você fala assim, puxa vida, custa... Eu tive um sequenciamento de um exoma completo de um paciente recentemente por um pouco mais de R$3.000. Puxa, é um exame caro, R$3.000 é um exame caro. Está caindo o preço, mas ainda é um exame caro. Mas só que a droga que vai ser utilizada muitas vezes custa 20 mil, 25 mil, até mais, às vezes, por mês. Então, eu tenho que selecionar bem o paciente para a indicação. Então, eu acho que isso vai acabar levando a um trabalho coordenado entre vários parceiros, entre os hematologistas, entre os patologistas clínicos, entre os pagadores, porque os pagadores vão querer que seja bem indicada a droga, então vai haver uma preocupação das administradoras de seguro e assim por diante, e os hospitais, porque os hospitais vão querer os melhores resultados possíveis. Então, também vai haver aí, vamos acabar tendo uma confluência de interesses diversos e que vai beneficiar o paciente, tenho certeza disso. Ainda nesse aspecto, assim, a gente tem na plateia aqui pediatras, temos hematologistas de adulto. Aqueles parâmetros clínicos, na verdade, eles são fenômenos desses defeitos primários moleculares, né? Isso. Na verdade, a gente usa muitos parâmetros da leucometria, da idade. Então, nós sabemos
sabemos agora que a idade ela traz mais esse defeito e, primariamente, já poderia ter uma previsão no meu paciente, inclusive da resposta da doença residual ou da doença mensurável, né, mínima. Eu já tenho uma previsão no tipo 0. Sim. Correto afirmar isso? Isso, é correto afirmar isso, sem dúvida nenhuma, Glória. E veja, os parâmetros clínicos continuam sendo importantes. Eu não quero que nenhum médico mais jovem venha ver essa aula e falar assim, não, agora é só acabou, genoma. Acabou, não, tá bom. Não, continuam sendo mais jovens. Mas isso, para nós mais velhos, explica um pouco assim. A gente fala assim, não, isso aqueles pacientes que chegam com aquela leucometria muito alta é diagnóstico tardio. Nem sempre. Nem sempre. Nem velocidade, sempre. Né? Às vezes é uma característica intrínseca da doença. Então, lógico, existem os casos, sim, onde há o diagnóstico tardio, mas existem alguns casos que são característica intrínseca da célula transformada. E a questão da etnia? Porque, por exemplo, eu vi um trabalho mostrando que os hispânicos têm maior pH-like. Então, nós teríamos uma leucemia linfoblástica mais grave no nosso continente? Mais uma resposta. Eu participei desse estudo e nós estamos participando junto com o grupo da City of Hope de uma caracterização melhor. Nas crianças, o grupo do St. Jude's demonstrou isso. Eles têm uma colaboração muito intensa com a América Central ali, e esse grupo do Charles Mulligan, que foi, na verdade, quem descreveu e identificou o pH-like, eles mostraram realmente a gente tem uma maior frequência pediátrica de casos pH-like. O que nos surpreende, que é o que nós estamos vendo agora, acabamos de publicar um trabalho também a respeito disso, é que no adulto e no adolescente e adulto jovem hispânico também existe essa questão. Então, veja, nós podemos passar, vamos torcer, né? Se realmente a gente conseguir identificar que parte desses casos consegue ser, eu detesto esse termo, mas na falta de outro termo melhor, drogável, né? Quer dizer, se a gente conseguir identificar que parte desses casos consegue ser tratável com moléculas de terapia-alvo, talvez a gente consiga passar de um LLAs de mau prognóstico no nosso meio para LLAs de bom prognóstico. Vamos lembrar que a gente já viu isso acontecer, que a leucemia promelocítica é um exemplo. Né? Quer dizer, era terrível, nós tínhamos uma frequência maior e essa mortalidade precoce. Com o desenvolvimento de terapias específicas, né, de cuidados específicos, a gente melhorou muito o resultado da LMA por conta da promelocítica puxar esse resultado para cima. Né? Marco, alguma questão? Eu vou trazer uma pergunta que também é minha, e acho que vai ser pelo horário a nossa última pergunta, mas daria para explorar, doutor Rego, aqui até Queria a noite inteira. Porque esse tema aqui, esse tema é sem fim. Uma pergunta, são duas perguntas em uma, tá bom, professor? Tá. Nós não tendo acesso a isso tudo, por vários motivos, não tendo. O que a DRM pode suplantar isso, ou não, né? E trazendo um pouco para a aula, né, um pouco do futuro. Isso é um pouco do futuro vindo para o presente, né, que já foi lá atrás uma coisa de pesquisa e agora está caindo aí na realidade. Então, quando que vai ser a hora que assim, não vai dar para não ter mais isso, ainda dá, a DRM segura? E juntando essa pergunta aí para a gente encerrar nossa sessão de hoje. Excelente ponto, também mais uma vez, excelentes pontos. Eu acho que a DRM vai sim, aquele trabalho que eu mostrei, né, que é do Rodrigo Bassani, vai tentar exatamente responder um pouco essa questão. Né? Eles estão randomizando, vamos ver, quando chegar no final a gente vai ter pelo menos algumas indicações. Eu acho que para alguns grupos a DRM vai conseguir responder. Então, por exemplo, o que tudo indica, os casos de Ícaros 1, né, o ICASF1, talvez a DRM consiga identificar melhor e consiga fazer a separação, né, desses casos com deleção do Ícaros, na ausência de uma investigação mais aprofundada de lesões secundárias ou dos subtipos de lesões associadas. Essa é uma impressão que eu tenho. Por outro lado,
eu acho que para o PH-like e para o PH, isso não vai ser verdade, infelizmente. Por quê? Porque a gente consegue, mas a gente não consegue manter. A gente está acostumado a ver, né? A gente já discutiu muitas vezes nos nossos tumor boards esses casos. Às vezes é um paciente que responde bem inicialmente, mas o nosso problema é se você não consegue fazer um transplante para ele, é um paciente que vai recair, né? Então, a doença residual só antecipa algo que você sabe que vai acontecer, mas você não consegue intervir nesse processo. Então, eu acho que essa é uma questão. Em relação a quando isso vai ficar mais claro, eu não consigo dar uma ideia precisa, mas eu acho que isso vai vir em ondas, né? Então, eu acho, por exemplo, que o que nós vamos ter incorporando muito rapidamente vai ser o CRLF2. Então, eu acho que a pesquisa do CRLF2 e o MLL é um pouco variável, né? Tem alguns laboratórios que fazem, mas hipertriploidia, CRLF2 e KMT2A, né? Eu acho que a gente vai acabar colocando isso já numa fase mais prática, mais precoce. Muito bom. É incrível. Foi uma aula brilhante. A gente queria mais perguntas aqui, né, Marco? Mas já estão cortando o nosso tempo. A gente prometeu. Eu que agradeço. Que a gente ia fugir. Muito obrigada. E obrigado, Rego, você cumpriu o horário perfeito aí, com o máximo de informação didático. Foi a aula que a gente... A complexidade, né, Marco? Planejou para a abertura, era isso aí. Obrigado, gente. Um prazer. E vamos continuar. Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos. Obrigado. Glória, eu vou passar para você finalizar, então. Então, vamos encerrar. Amanhã, lembrando que às 8h45 a gente reinicia. Quero mais uma vez agradecer ao professor Rego, Marco, a todo o time de Salvador por estar fazendo esse evento e agradecer o apoio da Amgen. Realmente, sem esse apoio, a gente não conseguiria. E ao IDO, hoje eu tive o prazer de conhecer o Danilo, então o IDO está sempre nos apoiando também nesses eventos. Muito obrigada, uma boa noite a todos, um bom regresso e alguns fiquem em casa, porque já estão em casa. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Foi ótimo. Boa noite. Até amanhã.